O tema 10 é Leis de Newton. Agora vamos à aula 10. Vamos falar sobre vínculos. Quando temos vínculos, o movimento se simplifica. O movimento é vinculado. Vamos já explicar o conceito de vínculos, né? Aqui eu tenho dois objetos, né? Este aqui está se movimentando, digamos, né, na vertical, né? A massa é muito maior do que aquele, né? Veja que este outro, por outro lado, ele se movimenta na horizontal. Mas essa é uma situação interessante, porque os dois têm a mesma aceleração, porque eles estão vinculados. Sempre que a gente coloca uns fios, né, ou barbantes, né, cordas, né, se a gente coloca estes objetos aqui, eles servem para estabelecer um vínculo em relação ao movimento, né? Esse é um tipo de vínculo. Os dois têm a mesma aceleração, né? Então facilita. Por quê? Porque, afinal de contas, né, eles estão, digamos, ligados, eles estão presos, né, de forma que eu posso assegurar de saída, né, que a aceleração do corpo A, né, é igual, não vetorialmente, mas em módulo. Ele não é vetorialmente porque aqui a aceleração tem essa direção e sentido, né? Aqui ela tem essa direção e esse sentido, mas em módulo, o módulo da aceleração do corpo A é igual ao módulo da aceleração do corpo B, né? É isto. Então facilita, você reduz o número de incógnitas, né? Aqui tem um outro exemplo, né? Alguém aqui está puxando, né, esse corpo, né? Pode ser apenas com uma corda puxando o corpo, né? Mas aqui eu tenho um outro tipo de vínculo. O vínculo é o fato dela estar, ou desse corpo estar se movimentando sobre a mesa, sobre uma superfície, que é a mesa. Então, o fato dele estar se movimentando nessa superfície, na superfície da mesa, ela facilita o estudo. Por quê? Porque agora, olha só que coisa curiosa, né? Agora, esta coordenada Z do movimento, se eu pegar aqui um referencial, essa coordenada Z é constante, está aqui, né? A coordenada Z é igual a Z0. É isto, Z igual a Z0. Na verdade, nesse caso, Z igual a 0, até seria melhor você simplesmente escrever aqui, né? Nesse caso, Z igual a 0. É isso, porque Z igual a 0 é uma superfície, é a superfície da mesa, né? Aqui eu tenho uma mesa, por exemplo, né? Então tem uma mesa, ela se movimenta sobre a mesa, de acordo com aquela figura que a gente tinha antes, né? Então, esse é um exemplo de vínculo bem simples, né? O vínculo estabelece uma condição, Z igual a Z0. Vínculos mais gerais envolvem uma função de x, y, z. Isso aqui é um vínculo bem simples. Qual é o vínculo? Ela está vinculada, ela está condicionada a se movimentar sobre uma superfície plana, e uma superfície plana eu indico como sendo Z igual a Z0. É claro que aqui eu estou pensando no eixo Z como sendo esse eixo aqui, né? Então, se ela se movimenta sobre uma superfície qualquer, ela está vinculada, o movimento está vinculado, né, àquela superfície, né? Por exemplo, eu poderia pensar numa situação relativamente simples, né? Por exemplo,
eu considero aqui, né, essa possibilidade da partícula estar se movimentando no interior, né, de uma tigela, por exemplo, né? Então, a partícula está confinada a essa superfície, o movimento dela, né? De forma que a partícula está aqui, né, se movimentando sobre a superfície, né? Sobre a superfície, mas ela se movimenta para cá, ela se movimenta para cá, se movimenta para cá, se movimenta para cá, eventualmente até mesmo para lá, mas sempre sobre a superfície, sobre a superfície. É um outro exemplo de movimento com vínculo. Vínculos são restrições ao movimento. Ao movimento. Aqui, o movimento é restrito ao plano z igual a zero. Aqui, o movimento é restrito, por exemplo, né, se fosse uma superfície esférica, estaria restrito às regiões do espaço para os quais x2 mais y2 mais z2 é igual a r ao quadrado, onde r agora é o raio, né, da superfície esférica. Então, vínculos são restrições ao movimento. Aqui tenho, né, dois tipos de restrições ao movimento, né? Aqui eu tenho este vínculo. Este aqui, né, está preso a, digamos, uma corda, né, e, portanto, ele se movimenta só na direção vertical. Então, aqui, eu poderia perfeitamente dizer, né, que esse objeto que nós havíamos analisado antes, né, ele, na verdade, se esse aqui for o eixo Z, e a gente em geral adota assim, veja só, ele só se movimenta ao longo do eixo Z. Então, aqui a condição é x igual a zero e y igual a zero. Y igual a zero. Veja, está vinculado a essas duas condições, x igual a zero e y igual a zero. Né? Aqui, a mesma coisa. Eu tenho um vínculo que, nesse caso, pensando nesse eixo como sendo o eixo z, nós já explicamos isso, né? O vínculo aqui é z igual a zero. Né? Naquele caso, né, dos dois vinculados por meio dessa corda aqui, eu tenho AB igual a A índice A. Né? Muito bem. De forma que, quando a gente leva em conta vínculos, a gente precisa colocar as forças também que estão associadas ao vínculo, né? Mas isso a gente vai falar depois sobre isso. Isso aqui é um exemplo também bastante simples, né? De 3 agora, né? Veja, eu posso assegurar que a aceleração desse corpo A é igual à aceleração do corpo B, né, que é igual à aceleração do corpo C. É uma restrição imposta pelos fios, aqui no caso, pela corda. Né? Assim acontece. A gente precisa sempre levar em conta quando existem os vínculos. É claro que aqui tem um outro vínculo, né, que é o movimento na superfície, né? Aqui vou chamar essa superfície, a superfície z igual a zero. Então eu tenho aqui uma superfície, que é a superfície z igual a zero. Ora, vínculos, né? A gente às vezes dá nomes complicados, né? Vínculos holonômicos, né? São vínculos onde, se eu tenho uma partícula, né, existe alguma condição, né, que eu escrevo assim, f de x
y e z, ou se eu tenho uma partícula f de x1, y1, z1 igual a zero, nós já citamos, né, alguns exemplos, né, por exemplo, z igual a zero, também citamos o caso onde x é igual a zero e y igual a zero. Então, são restrições ao movimento, né? A partícula pode se movimentar sobre uma curva, e agora eu tenho uma condição, uma restrição, quando ela se movimenta ao longo de uma curva, né? Então, a curva é um vínculo para ela. Ela pode estar em todos os pontos sobre a curva, mas só os pontos sobre a curva. Ela não pode estar aqui, ela não pode estar aqui, ela não pode estar aqui. Ela só pode estar, né, em algum ponto sobre a curva, né? É um vínculo, ela é vinculada, ela tem uma restrição. O movimento se dá ao longo de uma curva, no caso daquela curva. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de movimento vinculado, né, onde também os três têm a mesma aceleração, né, e eu posso relacionar a coordenada y com a coordenada x do corpo C e do corpo B também, né? E finalmente tem vínculos mais complicados, ditos vínculos não holomômicos, mas a gente não estuda isso realmente no ensino médio. Mas isso acontece, por exemplo, né, quando eu tenho uma bola ou uma esfera que se movimenta de tal maneira que ela rola sem se deslizar, né? E agora você tem uma condição para que não haja o deslocamento. Esse é um caso um pouco mais complicado. De qualquer maneira, é isso, né? Vínculos são restrições, né, do movimento. O movimento ele não pode acontecer para todos os pontos do espaço. Ele está restrito a certas regiões do espaço, né? Num plano, né, numa superfície esférica, numa superfície cônica, num plano inclinado e assim por diante.